Muito boa noite, estamos aqui novamente nessa segunda-feira de frio com uma convidada muito especial que tem uma história extraordinária e que quase nem gosta de falar, né, Val? Seja muito bem-vinda, Val, para esse episódio, que a sua história possa inspirar muitas pessoas que estão aí nos assistindo. Boa noite, meninas. Vocês não sabem como eu fiquei feliz com o convite de vocês. Estar com duas mulheres tão lindas e tão poderosas, pra mim, é muito especial. E eu espero que nós não passe de 1 hora, né? Porque, como você falou, eu gosto muito de conversar. É isso mesmo. Que bom que você está aqui. Boa noite, Carol. Boa noite, Jana. Boa noite, Val. É um prazer receber você aqui para ouvir um pouquinho sobre a sua história, né? Tenho certeza que vai motivar muitas pessoas pelo pouquinho que você me contou, então eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Esperamos, né? Se eu falar muito, vocês cortem, tá bom? Diga, olha, viu? Dá uma seguradinha aí. Queremos ouvir tudo e sem filtros. Então, para começar, conta pra gente, quem é a Val? Então, a Val é uma jovem mulher, temente a Deus, esposa do Rodrigo, filha do Antônio, da Odete, irmã da Valdinete, uma pessoa que gosta muito de conversar. São 2 Val na família, então. 2 Val. Na verdade, é um monte de Val. Pega desde a minha avó, minhas primas, meu primo. Se juntar, dá um balaio. Lá em casa, já coalho uma árvore e cai 10 Val, sabe? Sou uma pessoa que gosta de brincar, sou uma pessoa alegre e uma pessoa simples. Me considero uma pessoa simples, que leva a vida de uma forma simples. Tento levar o mais leve possível, por mais que a vida seja difícil, mas é isso aí. E isso que é gostoso, né? Porque nós já temos tantos problemas, e por que ficar se martirizando com isso? Então vamos viver com leveza. É que, né, o preço de você chorar ou você dar risada é o mesmo, né? Então, certo é tentar levar da melhor forma, né? Acontecer alguma coisa, vamos rir que é mais fácil. É, exatamente. É mais gostoso, né? É isso mesmo. Val, e conta pra nós, como que foi a tua infância? Quando você era criança, já falava bastante? O que você sonhava? Qual que era os seus planos? Brincava na rua? Então, na verdade, você acredita que eu nunca brinquei na rua? Porque a gente sempre morou no meio do mato, sabe? Era eu, meu pai, a minha mãe no começo. E a gente levava uma vida muito humilde, morava sempre em sítio, mais roça, assim, longe de pessoas, de crianças, então era só nós. E daí eu comecei a tentar a mãe, né? Eu falava, mãe, eu quero uma irmã, um irmão, né, pra me brincar, porque, só eu e tal e tal. E eu tinha 4 anos quando a minha mãe engravidou da minha irmã. E você acredita que eu lembro da minha mãe contando pra mim que tava grávida, e daí eu lembro quando a gente foi fazer a ecografia e viu que era uma menina, que eu amei, porque era minha boneca daí, né, que eu não tinha muito, então, né, e eu lembro de nós escolhendo o nome da minha irmã na área do meu avô, e eu lembro do dia que a minha irmã nasceu, lembro de nós levando a mãe pro hospital, depois nós indo buscar as traias pra maternidade, e depois de eu indo conhecer a minha irmã, ainda, nossa, pensei, lembro até hoje do rostinho dela, segurando ela no colo, e daí o meu avô ainda foi junto com a gente, né, e ela era cabeluda, e o avô falou pra mim, nossa, é um piá, tá nascendo barba nela aqui. E eu fiquei apavorada, né? Mas depois eu vi que era uma menina que tava tudo certo. E foi o maior presente que eu ganhei, assim, na minha vida, foi a minha irmã, sabe? Nossa, foi um desejo, assim, o primeiro desejo que eu realizei. E daí sempre a gente morando nós 4 e tal, a gente morou em muito lugar, morei aqui na Lapa já quando eu era mais criança, morei em Campo Tenente, morei em Ponta Grossa, morei em Palmeira, moramos num monte de lugar. E sempre assim, de uma forma muito simples, sem muita televisão, sem muito brinquedo. Meu pai é um homem muito trabalhador até os dias de hoje, minha mãe também. E ele nunca deixou faltar nada pra nós, mas brinquedo era uma coisa que a gente não tinha muito, sabe? Então, nós aprontava mais que, dizem que menino é mais tranquilo, gente, é a pior mentira do mundo, nós era virada naquilo, sabe? Nós aprontava, nós subia em árvore, uma vez a minha irmã caiu de uma árvore, ficou gaga, ficou no chão, gaguejando, e eu embaixo, mulher, levanta e não conte pra mãe, porque a mãe tinha um xodó com ela, né? Mãe, por favor, levanta e não conte pra mãe. Então, nós era tentada, sabe? Mas, assim, foi muito gostoso, sabe? Era só nós, mas, assim, uma era companheira da outra. Até hoje nós somos companheiros. Hoje em dia ela trabalha comigo. É meu braço direito. Então, assim, foi uma infância bem tranquila. Uma adolescência também bem tranquila. Nunca fui, só era de aprontar assim, mas nunca de aprontar fora disso. E pouca diferença de idade que vocês conseguiam se dar bem. Então, Conseguia, Nossa, eu lembro que quando a gente morou em Ponta Grossa,
era tudo a vida em rancho, sabe? Tudo a vida nos lugares mais feios, sabe? Às vezes não tinha luz, não tinha água. A mãe conta uma vez, nós chegamos num rancho, eu não lembro, né? Mas clareando com o celularzinho velho dela pra ver se não tinha aranha pra nós deitar, porque era tipo no meio do mato mesmo, sabe? E lá em Ponta Grossa era tipo um hotel e morava um monte de peão, sabe? Não era só a gente, era tipo um quarto pra cada um. Pra você ter ideia, era um quarto, daí nós empilhamos tudo nossas traias lá. E a água não tinha pia, nós pegava água do banheiro, da pia do banheiro, pra nós lavar a louça, daí jogava os baldes, sabe? E aquilo, nossa, era muito entediante. E a minha irmã tinha 6 meses, não tinha muito que eu brincar com ela, né? E daí eu comecei a tentar, mãe, que eu queria muito uma bicicleta. Tinha, tipo, era uns calçadão lá, assim, nossa, eu pensei, mas já que eu me arrebento aí, né? Que era uma bicicleta. E o pai não tinha, coitado, condição, né? Pois ele trabalhava arrastando tora, derrubava as toras, né, com a motosserra e puxava com os cavalos. Nossa. Então, aonde tinha um capão, a gente ia. Ficava lá umas coisas e não ia resolver, sabe? Então, nós ia se mudava muito. E daí a mãe, sabe, ela, como lá era mais peão, quase não tinha mulher. E a mãe falou assim, viu, nós podemos fazer um trato. Se você cuidar da tua irmã bem bonito, a mãe vai começar a lavar roupa e fazer pão pros peão. Porque eles trabalhavam, coitado, que nem uns cavalos velhos também, né? Não tinham tempo. E daí eu compro a bicicleta pra você. Mas já. E sabe, aquilo ali eu acho que virou tipo uma chave na minha cabeça, assim, pra mim ter alguma coisa na minha vida eu vou ter que me esforçar. Nada veio de graça pra mim, sabe? E daí a mãe calçava a minha irmã dentro de uma caixa de mercado, cheia de travesseiro pra ela não tombar, porque ela era pequenininha. E eu ficava ali entretendo ela, a mãe levava nós junto lá nos tanques, lavar, nas tinas, lavar as roupas. E nós ficava ali brincandinho. E daí a mãe comprou a bicicleta pra mim, foi a primeira coisa que eu ganhei. Pensa, foi muito massa, sabe? Mas e gastou com a bicicleta também. Nossa, senhora, no primeiro dia eu já me empacotei, eu lembro até hoje. Já quebrei um trem da bicicleta, mas eu chorei tanto, fiquei tão triste, pensa, né? Já caí na primeira volta, né? Triste. Ainda quebrar a bike, foi muito terrível. Mas você desistiu, continuou pedalando? Não, continuei, eu tenho até hoje ela lá, sabia? Esses dias o pai falou pra mim, viu, vendi pro ferro velho aquela bicicleta. Eu falei, pai, por favor, não faça isso comigo. Daí o Rodrigo, não, eu guardei aqui, eu vou reformar. Ela tá lá pendurada num canto lá. Minha bicicletinha. Tem que guardar. Tem que guardar. Nossa, meu primeiro trabalho nessa vida. Com 5 anos, mais ou menos. Meu primeiro trabalho, minha vida, né? Minha primeira conquista, né? Então você ajudou a criar a tua irmã também. Bastante, Porque assim, quem trabalha, não sei se vocês já moraram mais em sítio, mas é muito serviço, sabe? Eu acho tão bonito essas pessoas que dizem assim, eu vou comprar uma chácara pra me descansar. Meu amigo, não se iluda. É tudo mentira, você vai sofrer um monte. Não tem descanso em chácara. A não ser que tenha um caseiro. Não sei que você tenha uma pratinha, né, pra manter, mas se você não tiver uma pratinha, meu amigo, esqueça. Então a minha mãe trabalhava também, por mais que ela não trabalhava tanto fora, ela sempre tava fazendo alguma coisinha ou outra. E daí com a minha irmã, nós se aproveitava. Nossa, nós era muito atentados, vocês não fazem ideia. Hoje nós tava lembrando com ela, né? Eu falei pra ela, o que eu vou contar lá, né? Nós podíamos lembrar umas histórias. E ela tava me contando, nós tava lembrando, né? Nós tínhamos umas bonecas, lá quando nós fomos morar em São José, sabe? As bonecas São Pinhais, eu fui com 4 anos, 4 para 5, mais ou menos, que foi a idade que eu tinha que entrar na escola. Eu até entrei 1 ano atrasado na escola. Porque o pai falou assim, não, agora eu vou sossegar num serviço só, vou parar com essa mudançaiada, porque a menina tem que estudar, né? Por mais que eu não queria muito na época, mas... tem que estudar, né? Então tá bom. Daí a gente se mudou pra São José dos Pinhais. Eu morei 10 anos em São José. Então a nossa infância foi toda nessa chácara que meu pai cuidava, sabe? E lá o patrão era bom, sabe, do bolso. E ele dava cada presente bom pra nós, umas bonecas, umas coisas que nós nunca tivemos, sabe? E nós andávamos com aquelas trunchas de boneca, mas assim, embaixo dos braços, um monte, sabe? E nós ia brincar. Pra baixo de casa tinha uma sanga, tinha um rio. Daí tinha uma árvore caída que nós cruzávamos por cima daquela árvore pra chegar no mangueirão e meu pai criava porco. E o pai tinha uns porcão graúdo, mansinho. Nós cruzava com as trouxas de boneca pra lá, pra nós pôr as bonecas da cavalo nos porcos, pra fazer corrida. Daí um dia um dia o pai foi buscar nós lá, né? Porque daí nós ia esquecer da vida, né? E daí nós cruzando aquela pinguela, não foi? Caiu uma desgraça, a boneca da minha irmã dentro do rio. Pensa, nós fizemos o pai entrar dentro do rio pra tirar a boneca, o rio levando a boneca e o pai de trás da boneca. E nós gritamos, salve a Laura! Salve a Laura! Então nós era... passando ali e falava, meu Deus, não, criança se afoga. Pensa, bem desse jeito, nós era bem louca, sabe? E daí nessa sanga que tinha embaixo, às vezes o rio enchia, e você já viram quando dá um alagado que apodrece as árvores, né? E fica um monte de pau, de ponta. Uhum. E aqueles pau eram muito massa, porque lá de cima você via aquele monte de pau lá embaixo, sabe? O que nós fizemos? Vamos fazer uma rede aqui, né? Em uma árvore.
Daí nós se jogamos nessa canhada pela rede. Eu mesma pegava as cordas do pai dele amarrar os cavalos das caminhonetes e jogava, achava um gaio que desse pra você pegar e se jogar em cima daquela canhada e voltar. E eu mesma fazia as redes nossas. Pegava os pelegos do pai dele andar a cavalo. Fazia, às vezes esquecia no mato, os cachorros arrastavam, rasgava tudo, ele virava no louco, nós. E nós ia, sabe, nós subia lá, pegava um gaio podre, fazia nós mesma a rede, subia ali e se jogava. Ia lá por cima daqueles pau podre. Meu Deus. Daí voltava, daí uma empurrava a outra. Daí nós brincamos, nós falamos que Deus protege muito as crianças e os bêbados. Porque, olha, nós testemos de tudo quanto é jeito. Já tem ibope aqui, tem a Lu dizendo que chegou, mas aqui pelo Instagram tem a Joisele dando oi, tem Multimac, boa noite, mas tem a Cleidiane que disse assim, essa Valzinha tem história para mais de metro para contar. A Cleide é um amor, eu trabalhei com a Cleide. Pensa uma pessoa que, olha, sabe assim, quando você trabalha, você sente saudade da pessoa, ela eu sinto saudade. Pensa uma menina que tem uma energia tão boa, vocês têm que trazer ela aqui também. Porque ela também tem história para mais dar resto. E a Multimac é o meu vendedor de máquina. Pense que é mais que um vendedor de máquina, é um amigo meu, sabe? Pense, eu brinco que Deus só coloca pessoas boas na minha vida. E eles foi sabe, das pessoas abençoadas. Eu já falo de vocês, tá? Eu não esqueci. Então foi uma infância bem atentadinha, né? Foi bem louca, olha. Se for contar tudo... Imagina o coração da tua mãe e do teu pai como que não ficava. Às vezes eles nem sabiam, sabia? Que nem essa vez que a minha irmã caiu da árvore, ficou gaga, ficou no chão. Eu fui lá e, né, acorda, levanta e mulher, pare com isso aí, a mãe me surra. E daí depois ela se recuperou, o ar, voltou a falar normal, né? Nós nunca contamos, nós contamos agora. Que estão descobrindo agora. Tem coisa que eu não posso contar, que senão o chicote come, que nós chegar. E adolescência também foi assim? Foi, daí quando eu comecei a trabalhar muito cedo, na verdade, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Porque, como eu te falei, a gente morava em chácara e tal, retirado. E daí abriu um reciclável perto de casa. E a mulher pegava qualquer um. Em São José. E eu queria ganhar um dinheiro, né, pra comprar minhas coisas. Daí eu fui trabalhar no reciclável. Só que não durou muito, porque o pai não gostava que eu fosse. Porque era tipo, nada contra, mas lá era um reciclável, tipo, não organizado. Então, tipo, tinha muito rato. Eu chegava cheirando xixi de rato em casa direto. E daí o pai começou a se incomodar. E eu era desmilinguida, ratítica, assim, sabe? E acho que o pai tinha medo que vai pestear essa praguinha e vai me incomodar mais ainda, né? E eu tinha anemia, um monte de coisa errada. Daí o pai... Melhor nem arriscar. Daí eu trabalhei pouco, sabe? Mas depois eu já comecei a trabalhar. Eu acho que a tua irmã falando aqui, ó. O pai está bravo, lembrando dos pelegos dele. Nossa, mas os cachorros arrastavam, mas não é culpa nossa, os cachorros que pegavam. Nós deixávamos pra brincar no outro dia, como é que os cachorros também não respeitavam nada? A Cleidiane adora você, amiga. A Jéssica Pereira, abençoada. Essa daí é um amor também, meu Deus do céu. Então vamos contar umas histórias aqui que depois vai dar pano pra mãe, vai resolver em casa. Fazer o quê, né? Ô pai, desculpa nós era criança. Nós não tinha brinquedo. Chegar com o pelego de presente. Né? Fica compensar aqueles que vocês estragaram. Mas não foi, nós éramos os cachorros. Que culpa que nós tínhamos? Nossa, e eu tinha muito cachorro. Eu tinha 17 cachorros uma época. Porque eu tinha tanto dó dos cachorros de rua, sabe? E eu lembro uma vez, sabe? Daí uma vez eu tava indo a pé do colégio, sabe? E eu passando pela frente de uma igreja que tinha lá. E eu vi embaixo de um pé de pinos uma caixada de cachorrinho. E me deu um dó, e eu falei, eu vou levar embora, mas o pai vai me matar, eu já tinha uns 17, eu falei, nossa, vai dar Bel. O que eu fiz? Eu peguei e vim com a caixada de cachorro lá me lascando. Quando eu cheguei bem pertinho de casa, do último portão pra chegar na chácara, eu soltei os cachorrinhos, e eu vim agradando eles no caminho, e daí eu vim chamandinho, ele... E vim, vamos aqui pra casa. Quando eu cheguei em casa, o pai viu, mas o pai ficou louco. O pai saiu lá fora. Que é essa cachorrada? Depois o patrão fica me mijando por causa de vocês com essa cachorrada. E o pai... Você acredita que vieram atrás de mim? 1 quilômetro e pouco atrás de mim, você acredita? E olha, pai, e eu bati o pé, joguei até umas pedradas pra ver se eles iam, mas não foram. Daí ficou lá os cachorrados. Daí o pai falava, mas ele escutava quieto mijadas do patrão. Toda vida que o patrão ia lá, tinha mais 10 cachorros. Sendo uma
abrigo já. Ah, mas é que eu tinha tanto dó e nós morava perto de uma ponta, o pessoal abandonava, pense, no meio do nada, eu morri de dó, daí eu levava embora. Ah, vai pra casa, vamos. Se eu tivesse espaço também ia ser assim. Aham, daí é. Espaço eu ia pegar um cachorrinho diferente que eu visse na rua. E outra coisa também, né, que uma coisa que é bem engraçada, que a internet falou, você tem que contar essa aí. Pai, não fique bravo comigo também, que eu vou te contar. Nós sempre tínhamos bastante cavalo, sabe? E eu, desde pequena, eu andava a cavalo, com o pai e tal. Depois, com 4 anos, eu já comecei a andar sozinha. Tinha um cavalo bem mansinho, um cavalo velho lá, o pai dava pra mim, eu andava nele e tal. E eu fui ficando moça, e fui ficando metida, e você sabe, né, minha rebeldia. E o pai tem uns cavalos que até hoje a gente tem, que eles nasceram com o pai, que é o gaúcho e o caroço, sabe? Que são, assim, sem que ver, são umas bênçãos. Pensa, o cavalo, assim, parece que sabe até que você tá ruim, sabe? Mas são, assim, você tem que ver. Você tem que ir lá conhecer, só pra você ver. Mas eles são muito fofinhos, sabe? E o pai tava domando, e o gaúcho era ruim, metido. E eu tinha meus cavalos velhos pra mim andar, porque o pai não confiava de dar um cavalo bom pra mim. Isso eu já tinha, acho que uns 11 anos. E eu pegava o cavalo velho e eu saía pra tudo quanto é parte sozinha, ia na padaria, buscar pão pra mãe, ia tudo a cavalo, né? E um dia ia esse cavalo na cocheira do pai lá, sabe? O pai trazia pão de ló, aquele cavalo, e só o pai andava, isso aqui é o cavalo do patrão, ele falava. Um dia o pai não tava em casa, e a mãe falou assim, viu, você podia ir buscar pão pra mim, né? Eu falei, vou, claro que vou. Só que daí os cavalos, nossa, estavam no outro piquete muito longe. Eu falei assim, não, mas eu vou com o gaúcho. Vou aproveitar hoje. Nossa, menino do céu. Peguei o dito cavalo. Enciei o cavalo e fui sozinho. Só que o pai tava domando o cavalo não era bem de confiança ainda, sabe? Hoje em dia é um cachorro, dá pra passar por meio das pernas, mas naquela época era tentar. E eu fui me achando com o cavalo, pense. Deixei das porteiras abertas, porque não segurava, não sei segurar o cavalo pra fechar e tal. Cheguei lá na padaria faceira, dei uns brados lá fora, me alcance uns pão, porque eu não podia descer, que se eu descesse eu não subia de novo. Nossa. Delivery. Menino, a hora que eu cheguei em casa, mas o pai tava com chicote na mão me esperando na porta. Só que ele nunca debateu, ele só fazia onda, sabe? Que você vai fazer com o meu cavalo? Não caí, fui tranquila, mas fui me achando, né? Você pensa? É uma coisa de ser, tipo assim, você tem um Celtinha velho e você andar numa BMW, por exemplo, sabe? É a mesma. Nossa, foi a melhor sensação da minha vida. Eu lembro até hoje o prazer. O cavalo do patrão. Então, o cavalo do patrão, né? Acabou o cavalinho velho, não quero não, mas quero agora o cavalo bom, né? Bom, o pai virou no louco. E, tipo assim, hoje em dia eu vejo, foi bem responsabilidade minha. Imagina o cavalo, acho que o pai, nem sei quantas vezes o pai tinha encilhado, mas era bem poucas vezes, né? Imagina só se caía estrada que não passava ninguém, mulher do céu. Ia ficar lá esticado até uma alma caridosa. Deus protegeu muito mesmo, né? Deus protege as crianças e os bêbados. Não tem, pode ver bêbado, cai, levanta, não acontece nada. E depois que você cresceu, você continua atentada, assim? Sempre, Tudo a vida. Toda a vida. Mas nunca assim de aprontar, eu nunca fui, sabe? Sempre fui uma pessoa que respeitei muito meu pai com a minha mãe. Então, tipo assim, nunca fui, não, fiz tal coisa escondida, assim. Nada de errado. Nada de errado, só assim, tipo, aprontar mesmo assim, assim desse jeito, sabe? Mas assim, de fazer alguma coisa que desse vergonha pro meu pai, com a minha mãe, essas coisas, só nunca, sabe? História pra contar. Na verdade, assim, é coisa que criança do mato faz mesmo, né? Tipo, precisar de uns pregos, umas coisinhas assim, né? É uma infância feliz que hoje as crianças não têm isso. Isso, eu acho muito triste, falar a verdade, porque é tão gostoso, olha, a gente sentar pra conversar, eu com a minha irmã, sobre tudo que a gente passou, e hoje as crianças não têm mais isso, né? Verdade. Não tem. E aí, quando que o Rodrigo entrou na tua vida? Então, daí, com 14 anos, o meu pai ganhou a conta da chácara lá em São José, que ele teve uma hérnia, e daí quando ele não tava servindo muito pro serviço, o patrão, né? E a gente já tinha terreno aqui na Lapa desde que a minha mãe tava grávida de mim. Só que tava lá, abandonado, não tinha nada, não tinha nem estrada pra chegar no tal terreno. E nós queríamos ir pra outra chácara, porque nós tinha vida lá em São José, eu já trabalhava, e, né, a minha mãe trabalhava, todo mundo trabalhava. Mas daí o pai falou, não, quer saber, vamos cuidar do que é nosso. Porque nós, lá na chácara, nunca a gente teve liberdade, por exemplo, assim, vou sair. Não podia, tinha que cuidar da chácara, Deus livre se alguém roubava, meu pai não tava, era responsabilidade totalmente dele, né? Daí eu falei, então vamos, né? E daí a gente veio, sabe? E quando a gente se mudou pra Lapa, foi uma fase muito difícil. Porque o meu pai veio doente, tava com uma hérnia. E aquela hérnia se agravou. Ele veio, já precisou fazer uma cirurgia.
Meu pai trabalhou 12 anos para esse mesmo patrão, 2 anos arrastando madeira e 10 anos, né, na chácara. Quando a gente foi fazer o acerto, o meu pai foi registrado como, tipo, doméstica, então ele não teve os direitos que um chacreiro teria. Ele teve os direitos que uma doméstica teria. Isso há 11, 12 anos atrás, então, tipo assim, o pai recebeu muito pouco. A gente veio só com as coisas, né, da casa, a gente não tinha casa, a gente não tinha nada aqui. E o meu pai foi, né, operou e tal, pegou 3 meses de seguro-desemprego, porque naquela época, diarista, tipo, pra doméstica, não podia pegar 6 meses de seguro-desemprego, era 3. E aquela época era 300 e pouquinho, eu lembro até hoje. E eu cortaram a minha renda, né, porque eu trabalhava lá, vim pra cá, entreguei currículo nessa lapa inteirinha, ninguém me chamou, eu tinha 14 anos também, mas lá em São José era comum trabalhar novo, sabe? E a minha mãe também não conseguiu trabalho, e a gente ficou só dependendo daquele salarinho do meu pai, e dele operou da hérnia, arrumou um servicinho, mas assim, o nosso patamar de vida baixou bastante, sabe? Então, assim, foi uma época bem difícil, sabe? Uma época que a gente, assim, passou quase por necessidade, sabe? Não foi nada fácil. Mas daí o pai operou, deu de novo a hérnia nele, a gente operou de novo. Nossa. Porque ele não se cuidou do jeito que precisava, né? Coitado, pois ele precisava trabalhar, né? Ninguém tava trabalhando. E a gente veio, assim, onde a gente mora hoje em dia é muito bonito, sabe? Tem tanque, tem 4 tanques de peixe, tem gramado, meu pai tem tipo uma pracinha que ele planta flor, essas coisas, meu pai ama plantar flor, sabe? Legal. Sim, a minha mãe e tal, nós não tinha casa, nós estávamos construindo a casa, né, do pai com a mãe, não tinha estrada, pense o caminhão que trazia material de construção, deixava onde é a frente da minha casa hoje de material, nós puxava tudo no carrinho de mão os material, porque não entrava o caminhão até lá embaixo, porque a estrada era muito ruim. E era um matão, quando a gente foi, era tudo valeta, onde que é os tanques hoje em dia, então foi muito difícil saber esse começo aqui. Mas depois de 1 ano as coisas já foram se engrenando, sabe? E eu entrei no colégio, né? E daí isso dava à noite. E daí, né, um bonitinho, o Rodrigo tão bonitinho. Não me dava muita bola, porque ele achava que eu era louca, porque eu sempre fui Ele colocou aqui, ó, essa minha esposa é muito louquinha. Aí, ó. Ele achava que eu era louca. E ele é tão bonitinho. E eu lembro que um dia... E ele não me dava bola, ele era muito sério, sabe? E eu lembro que um dia uma amiga minha falou bem assim, nossa, até que é bonitinho o irmão do Fabiano, que é o meu cunhado. E o meu cunhado já era meu amigo, né? E eu olhei pra ele assim, com aquela raiva que não me dava bola. Falei, até que dá pra 1/2 hora, né? E menino, só parece que os anjos disseram amém. Foi. Comecemos a namorar, começamos a se conhecer e tal. E ele foi, pediu pra namorar comigo lá em casa e o pai deixou. Quantos anos você tinha? 15 anos. E daí comecemos a namorar e foi. Quando eu tava pra fazer 19 anos, a gente foi morar junto. Daí comecemos a construir nossa casa, graças a Deus deu tudo certo. Hoje em dia temos nossa casinha e nunca se larguemos. Nunca. Às vezes dá um arranca-rabinho, assim, mas graças a nós respeitamos bastante, sabe? Uma coisa normal. Isso, Então foi assim, daí do colégio, tava no 1º ano, acho que se não me engano, do ensino médio. Comecemos a namorar e não se larguemos mais. Namoro de colégio que deu certo pra vida. Deu, pense, bem companheiro. E ele já me cuidava bastante, tadinho, porque onde eu moro é bem retirado, a estrada grande. Todo dia ele ia me buscar no ponto, ia me levar, porque daí eu saía do colégio 11 horas da noite, né? E daí nessa época tinha uma prima que estudava comigo, então quando a minha prima estudava, eu ia com ela embora, né? Mas quando a minha prima terminou os estudos, que terminou junto com o Rodrigo, e meu pai trabalhava à noite, meu pai trabalhava das 8 das 2 às 10 da noite, lá em Araucária. E então eu não tinha que descer sozinha e ir embora. E daí ele me buscava, pegava eu no colégio, me levava até lá em casa. Mas ele morava na cidade? Morava em Mariental. Ele morava em Mariental, Ele me levava todo dia. Daí, isso que sabe que, além de ser muito bonitinho, amor, porque você é um gatinho, além de tudo, ele me cuida muito bem, sabe? Ele é uma das pessoas que mais me cuida, assim, que eu me sinto cuidada, é ele, sabe? Então isso foi uma coisa que me conquistou, né? E é o que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, Mas não é aquele vaca da coruja gavateu o Podia ser toco, feio, mas se cuidasse já... Não, né? pensa, bonito e ainda cuidadoso, mas olha, eu falei, tá pra mim, eu vou casar com esse homem. Muita propaganda. Não, cada coruja gavateu o toco, né? Vocês sabem. Mas depois assim, não larguemos mais. Se Deus quiser, vamos ficar velhinho junto. Que legal. E aí veio, com 19 anos, vocês foram morar junto, daí veio a parte empreendedora ou não? Demorou um pouco? Não, demorou. Na verdade...
eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Tudo que eu queria, eu queria ser tudo, sabe? Que nem a Barbie, né? Mas eu não tinha uma área que eu dissesse, não, essa eu me identifiquei. Não tinha um sonho de criança? Quando você era criança, pensava, um sonho? Os meus sonhos eram muito loucos, mas eu sonhava em ser astronauta, eu já sonhei, né? Exatamente. Sonhou, e um sonho que eu queria muito, eu queria ser peão de rodeio. Pensa nisso. Eu sonhava, nossa, com gaúcho ainda. Exatamente. Quando você foi na padaria com o gaúcho, você tava se imaginando. Nossa, imagina eu de Amazonas, né? Nossa, então, tipo assim, uns sonhos muito abobadinhos, sabe? Eu acho que, na verdade, se fosse bem pra me estudar, acho que eu tenho um déficitzinho, alguma coisinha, eu levantei que não é possível. É que na minha época não estudavam isso, sabe? É normal, né? E daí, sabe, eu fiz um curso da prefeitura com 15 anos de costura. Mas por quê? Porque eu deixava a moto na casa de uma vizinha, porque como eu morava retirada, eu subia de moto até a casa de uma vizinha, deixava a moto lá, e daí eu ia pro colégio, de noite eu voltava, pegava a moto e descia pra casa. Daí o Rodrigo me trazia até ali, né, e tal. E ela falou pra mim assim, viu, Val, abri um curso de costura na Lapa, que era ali onde que é o social. Você não quer ir fazer? Ela falou assim, a tua tia não querem fazer? Porque tenho duas tias que moram perto de casa. Eu falei, dona Helena, eu vou falar pra elas, né? Fui lá e falei pra minha tia, não tem como, se a gente trabalha, como é que vai ir, né? E eu, no outro dia, subi na senhorinha, ela deixar a moto, e ela perguntou pra mim, eu falei, não, a minha tia não pode fazer, porque elas trabalham, né? Ela falou, nossa, pena, falta uma pessoa pra fechar, vamos buscar nós aqui no fecho. Eu falei assim, mas tem idade pra fazer esse curso? Ela falou, não, qualquer pessoa pode fazer. Eu falei, que quantos dias da semana é? É só segunda-feira, depois do almoço. Eu falei, viu, veja se eu posso ir. Se eu puder, eu quero ir. Pensei pra gente, né, o que é aprender a arrumar umas roupinhas da gente mesmo, né? Tá bom, deu certo, menina, e vim. E daí comecei, foi. E eu aprendo muito fácil, sabe? E eu comecei a fazer ali, comecei a aprender e tal. Nessa mesma época veio um ônibus de costura industrial lá na Mariental, estacionou do lado do postinho da Mariental. Nossa, é destino. E daí a professora aqui do curso, a professora Rosilda, que dava o curso, um amorzinho de pessoa, ela falou pra mim assim, viu, Val, por que você não faz o curso industrial? Você está se destacando tão bem aqui e tal. Eu falei, eu vou fazer, pra gente me título, né? Fui lá fazer o curso. Menino do céu, pensa, que as máquinas. Eu falei, minha nossa senhora, mas já. Mas isso eu, né, terminei o curso, eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Daí trabalhei com uma senhora aqui na Lapa, mas porque eu estudava à noite, acabou não dando certo. E daí com 18 anos eu entrei numa empresa de costura industrial. E ali, sabe, que eu trabalhei com a Cleide, inclusive. Ela colocou aqui, ó, parece que tá vendo as mensagens. Pense duas que regulam muito bem trabalhando junto. Nossa, e daí eu trabalhei com ela, trabalhei com a Suzana também, que hoje em dia me ajuda nas costuras, um amor de pessoa também. Trabalhei com um monte de pessoas legais, sabe? E ali eu peguei um negócio pela coisa, sabe? Só que o que aconteceu? Você tem um ambiente que estava dando certo, mas muita pressão. Era muita pressão, e era pressão de tudo quanto é lado, dos patrão pra gente, entre a gente, porque ele tinha que sair aquela produção, e começou a se tornar um ambiente muito tóxico pra gente trabalhar, sabe? Tanto que hoje em dia a empresa acabou, né, fechando, mas se dissolveu muito, sabe? Ninguém quase ficou lá. E foi uma época, assim, que pra mim foi ótima, porque, assim, me deram a oportunidade pra mim começar na costura. Eu aprender, eu pegar os macetes, porque tudo que você for fazer nessa vida, você só vai fazer praticando. Você vai aprender mesmo praticando. Sim. Então, nessa parte foi muito bom. Só que era tanta encrenca naquele lugar, tanta briga, que eu falei assim, gente, eu não aguento. E tava me fazendo mal, realmente, sabe? Porque eu acho que, assim, uma pessoa que nem eu saí no meio do mato, com meu pai e com a minha mãe, pessoas que toda a vida me quiseram bem, que faziam as coisas pro meu bem, e você cair num lugar com 18 anos, você se destacar, e as pessoas meio que ter aquele rabinho, sabe, assim, tipo, aquela mordidinha, isso me prejudicou um pouco, sabe? E sobrava... convivência com muita pessoa também. Isso, e daí sobrava, tipo assim, meio que... Eu me sentia em alguns momentos meio atacada um pouco, né? Mas eu acho que tudo também foi pra amadurecer, sabe? E eu falei, não, quer saber de uma coisa? Que ideia que eu tava de lidar com costura. Meu Deus do céu, todo povo que lida com costura fica louco, e eu vou ficar louca, eu já não sou muito certa. Falei, não, quer saber? Eu vou sair. E daí eu mandei um currículo em vários lugares e tal, e me chamaram na Vestaflex, que é lá em Contenda, uma empresa para trabalhar de auxiliar de produção. E eu fui. E foi bem em 2020.
E quando eu fui fazer a entrevista lá, a moça falou assim pra mim, nossa, tomara que a pandemia não atrapalhe nós, porque, tipo, já tava se falando em Covid, mas fora do Brasil, não aqui. E eu, não, isso daí, né, no começo, não fiz nem nada, né, largue mão. Acho que todo mundo pensava que não ia ser nada. Eu pensei assim, não, tá tranquilo, gente, não vai ser nada. Menina do céu, não vai ser nada. Eu com 45 dias fecharam tudo, Brasil, pararam tudo. Daí me mandaram embora. Mandaram todo mundo que tava na experiência embora. Nossa, eu nunca me lembro. Mas eu chorei tanto. Falei, por que eu não fiquei lá na costura brigando mesmo, né? Pelo menos eu tinha salário. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Pandemia, meu Deus do céu. E foi. E começaram a usar máscara. E daí um amigo meu falou assim, viu, Valzinha, você não quer fazer máscara pra mim? Eu te pago R$1 por máscara. Daí eu falei, pra quem não tá ganhando nada, eu te mando a máquina, te mando tudo. Eu falei, manda pra cá. Você não tinha máquina em casa? Não tinha nada, nada. Tinha uma, sabe aquelas de pé que faz uma gemedeira? Tinha uma daquela, Eu costurava nela, mas era de onde aquela maquininha? Porque geralmente costureira, né, tem uma máquina em casa. Não, eu não tinha, porque assim, eu não via, tipo, sei lá, eu não me via, assim, sabe? E eu falei assim, manda pra mim ver, né? Daí ele falou, tem uma costureira, ela faz 50 no dia. Daí eu falei, dá R$50, né? Pra quem não tá ganhando nada, mande. Mandou. E daí a minha irmã também, né? Tava meio parada, porque o colégio ela estudava, mas daí parou tudo, né? Falei, me ajude, né? Nós dividimos o lucro, né? No primeiro dia eu já fiz 50. Falei, tá de boa. Daí foi, de repente eu tava fazendo 160 no dia com a minha irmã. Caramba! Daí eu falei, mas tá dando muito? Menina, eu acho que eu não me lembro se naquela época nós fizemos, não me lembro se 12 ou 15 mil máscaras em casa, eu com a minha irmã. Meu Deus. É aquela coisa, enquanto um chora, outros vendem lenço, né? Exatamente, Vender máscara. Não, pense, e eu repassava pra ele, ele me mandava cortado, eu montava, daí veio aquelas, parecia um biquinho, assim, nós fazia, daí veio aquela 3D, nós começamos a fazer, de tudo quanto é modelo nós tava fazendo, sabe? E daí a minha irmã me ajudava, né? Daí nós, pau. E daí foi assim que eu comecei a costurar em casa, né? Mas, sei lá, daí esse meu amigo me chamou pra mim vir trabalhar com ele na Lapa. Daí eu comecei a vir todo dia e tal. Mas a costura, gente, é uma coisa, assim, que você tem que investir muito, tanto em maquinário quanto em material, sabe? E meu amigo acabou não dando certo aqui na cidade. E até daí, pra nós quitar conta, ele me passou 2 máquinas de costura. Essa que eu costurava quando eu tava em casa e mais uma overlockinha, sabe? E eu falei, vou ficar com essas máquinas aí, sempre aparece alguma coisa, né? E daí eu desacorçei de novo da costura. Eu falei, não, Deus me livre, esse troço de costura, né? Vou fazer outra coisa. E daí fui lá pro Rio Grande trabalhar numa empresa. Meu Deus! Daí fui lá, fiz as entrevistas e tal, trabalhei um pouco lá, daí vim pra cá, trabalhei aqui na Lapa, só que era um serviço temporário. Daí quando eu saí do serviço temporário, que terminou o serviço e tal, era um serviço que pagava bem, então eu pude fazer um pé de meia, né? Uma senhorinha me chamou pra mim trabalhar com ela, uma senhorinha que eu já tinha trabalhado, que eu comentei com vocês antes, né, quando eu tava estudando, e daí acabou ficando ruim por causa dos horários, né. E eu vim trabalhar com ela, dona Isabel, pensa um amorzinho de pessoa, sabe. E eu vim trabalhar com ela, e fui trabalhando com ela, e tal. E eu me acomodei, porque ela era muito gente boa. E ela me pagava bem. Então eu falei assim, meu amigo, agora me aposentei. E ela, assim, nossa, tenho muito carinho até hoje por ela, pensa um amor de pessoa, sabe. E eu falei, não, agora tô tranquilo, né. Só que daí Deus, ele põe umas coisas na vida da gente, sabe. E o meu pai começou a ter problema no coração. Na verdade, ele já tinha desde 2019. E quando faz o quê? 1 ano e pouquinho? Foi em 2023, se eu não me engano. A gente fez um exame no coração do meu pai e deu que ele estava inchado. E daí a gente foi pra frente e tal. E daí veio o diagnóstico, né? Que ele ia precisar fazer uma cirurgia, porque ele nasceu com um problema em 2 válvulas do coração. E a válvula dele não fechava e sobrecarregava o coração dele, e uma ponte safena. E o que aconteceu? Meu pai, ele trabalhava fazendo cerca. Trabalhava roçando, serviço pesado. E ele não podia mais fazer aquele serviço. E a minha mãe, ela tem artrite reumatoide, sabe? Ela é doentia, coitada. E ela também, como é que ela ia? E daí a minha irmã, coitada, tipo, como é que vai sustentar uma casa, uma menina que nem agora? Ela tem 21 anos, mas, né? Não tem condição. Não tem como. Daí eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou ajudar meu pai? E sempre eu pensei assim, eu tenho que trabalhar, me organizar pra me ajudar meu pai com a minha mãe na velhice deles, né?
E daí entra o Rodrigo, né? E o Rodrigo, ele é louco de corajoso, sabe? E eu cagona. Sempre tem a razão e a emoção, Não, né? pense. Daí o Rodrigo bem assim, eu já te falei, você tá perdendo tempo, nós podemos ir muito longe junto, e não sei o quê, vamos abrir uma confecção pra nós, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu morrendo de medo, né? Pois imagine se abrir uma confecção assim, tipo, né? Eu só com 2 maquininhas, tipo, né? Falei, não, mas como é que eu vou abrir uma confecção, né? E sair da Dona Isabel e tal. Ele falou, não, mas não precisa nós sair. Você sabe fazer o serviço, eu te ajudo, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu pensei, mas vai me ajudar como, homem? Você não sabe passar um fio na agulha. Eu pensei, não vai dar boa, né? Ele, não, vamos tentar. E daí eu conversei com esse amigo meu que eu trabalhei, ele falou, viu, Val, tem uma empresa que eu peguei as calças pra fazer, e ele tá precisando de alguém que pega as camisetas, porque eu não vou pegar as camisetas. Vá lá e eu te passo o número, você tenta uma reunião com o cara. Eu falei, não, beleza. Marquei a reunião com o cara. Ele, não, pode vir aqui, vamos conversar. E ele já pegava de mim, na minha primeira empresa que eu trabalhei, pegava da minha patroa, no caso, né? E eu fui lá, ele, não, Val, eu te conheço, eu lembro de você lá de lá e tal, eu sei que você é muito trabalhadeira e eu sei que com você eu não vou ter problema. Ele falou assim, eu dou as camisetas pra você fazer. Daí eu falei, então tá bom, né? Que bom, vou fazer. E quantas camisetas seria? Ele falou, 500. Ai. Daí eu falei, quantos? Ele, 500. Daí eu falei, 500. Você tem capacidade de entregar? Eu falei, não, tenho. Você tem maquinário? Não, tenho sim, tenho maquinário, tenho todo. Saí de lá, um misto de felicidade e de medo. Eu falei, minha nossa, e agora? Como é que eu vou fazer 500 camisetas? Eu tava imaginando que ele pediu uns 50 pra me fazer um teste, né? E eu detestava montar camiseta, porque Mas era muito pequeno prazo, não? Tinha 1 mês e pouquinho, só que eu tava trabalhando durante o dia com a Dona Isabel e eu não tinha largado dela, sabe? E eu não sabia nada, Carol, porque, tipo assim, pode depois, não costurar, é bem fácil. Você tem que fazer conta, minha filha. Pense, contas, muitas contas. Você soma, nunca termina. E daí eu falei, pronto, e o que rende 1 quilo de camiseta? 1 quilo de malha rende quantas camisetas? Quanto que vai de ribana pra fazer essas camisetas? Onde que compra material? Eu não sabia de nada. Daí eu falei pro Rodrigo assim, viu? Pronto, agora nós temos serviço, agora nós temos que trabalhar, né? Ele falou, viu, vamos lá no Boqueirão? Falei, vamos, ponhamos no GPS e mandei meu com ele. Com 1 milhão de dinheiro. Falei, vamos que seja o que Deus quiser. Cheguei lá, fui lá na FANE, e eu tinha um CNPJ, né, tinha abrido o MEI pra mim tirar, pra mim me aposentar, né, que eu tinha sonho de me aposentar, e gelo. Daí eu falei assim, daí eu fui lá, e cheguei lá na FANE, lá na loja que eu compro até hoje, né, cheguei lá e eu quero falar com o Elcio, porque todo mundo que eu trabalhei sempre falava desse Elcio, né. Daí veio o Elcio lá, falei, olá, Elcio, tudo bem? Meu nome é Valdineia, e eu tenho um CNPJ. E eu quero comprar malha. Ele falou, qual malha? Falei, malha cinza. Daí ele falou, não, peraí, né, me explicou. Pense, o Elcio é uma benção. Até hoje é meu vendedor, sabe? Porque, nossa, ele é muito paciencioso. Acho que ele tem hora que ele dá vontade de me esganar, sabe? Daí ele, não, ó, assim, assado. Eu falei, viu, quanto que custa um rolo de tecido? Ele falou, um rolo de tecido custa mais ou menos 700 e pouco. Eu falei, então me vê esse um rolo. Daí, e viu, e como é que funciona a ribana? Ele falou, não, geralmente é tantos porcentos. Eu falei, então tá bom. Trouxe. E daí era perto do meu aniversário, sabe? E daí a minha irmã falou assim, viu, o que você quer de presente de aniversário? Ela com a mãe. Eu falei, eu quero uma maquininha de corte. Daí elas foram e compraram uma maquininha assim pra mim de corte. Olha só. Falei, pronto, agora eu tenho a máquina de corte, comprei uns grampos pra prender, comprei um fio pra cada coisa que ia na máquina, porque eu não tinha dinheiro, né? Foi o milão. Vim pra casa, cheguei faceira em casa. Já desmanchei aquele rolo de tecido pra mim ver o que ia dar. Infestei na mesa de casa. Pense minha mesa, você tem que ver, parece assim que... Parece uma criança desenhou, assim, porque é tudo riscado da máquina, você acredita? Porque eu cortei onde eu tinha, né? Não tinha onde cortar. Que tinha na época, era isso, e deu. Me atramei, cortar, lembro até hoje, deu 76 camisetas. Falei, opa! Um rolo deu 76 camisetas. E daí, esse rapaz, sabe, que fez meu primeiro pedido, foi meu primeiro cliente, ele é um amor de pessoa, sabe? E é uma empresa muito grande, que me deu a oportunidade. E ele falou pra mim assim, Val, pra te ajudar, você faz assim, você tira a nota, nós te pagamos, e daí você vai tirando a nota, não precisa fazer as 500 camisetas e me entregar. Fez 100 e me entregue. E também eles estavam desesperados. Não tinha material. Daí eu falei, então beleza, né? E daí foi assim, nós fizemos aquelas 76, entreguemos com 2, 3 dias, deu um jeito de me pagar a nota, e eu pau o tecido de novo, e foi desse jeito, sabe? E cartão, e uma coisa e outra. Menina, resumindo, fizemos 900 camisetas, acredito? Era pra nós entregar até dia 20 de dezembro, nós entregamos, acho que dia 10 de dezembro, de entregar tudo. Trabalhando durante o dia, eu e o Rodrigo trabalhando durante o dia, chegando em casa, 5 e pouco, tomando um café, indo pras máquinas até de noite.
Você e ele? Eu e ele. E daí... Veja que história de superação, né? Quando você quer, você consegue. E tudo isso a partir de um curso de costura ministrado pela prefeitura. De graça. Né? Para ver que muitas vezes a prefeitura traz uns cursos maravilhosos. Sim, e as pessoas deixam sim. as oportunidades passarem. E aí você abraçou com mãos e pés. Sim, ó, gente, que nem não querendo falar, né? Mas você veja o curso que foi lá no Fecho de costura. Eu fui porque não tinha quem fosse. Eu entrei para preencher uma vaga que ninguém queria preencher. Imagina. O curso que foi lá para Mariental, com o ônibus todo equipado com maquinário, foi para as meninas da Mariental, ali da Vila Esperança e da Vila São Cristóvão. O pessoal não foi fazer, eles abriram pro Fecho. Daí que eu consegui entrar. Então, você veja, às vezes as pessoas não aproveitam as oportunidades. Exatamente. E assim, que nem, olha, gente, eu brinco, eu não gastei R$1 com curso. Pra mim ser a profissional que eu sou hoje. Que eu me considero uma das melhores da minha área. Bem humilde. E é verdade. Sim. Entendeu? Eu não gastei R$1. Então, assim, as pessoas têm que aproveitar as oportunidades. Que nem a Jana, por exemplo. Eu falei pra ela, Jana, eu não posso me responsabilizar, né, com o curso de costura lá do Kaique, porque eu não tenho tempo. E se não for pra me entregar 100% alguma coisa, não dá meu melhor, então não adianta eu começar. Sim. Mas a Val tá indo, né? Tá indo. E pensa em uma mulher que, gente, vocês têm que ver o que aquela mulher faz lá, Nossa Senhora. E a costura é uma arte, né? Porque transformar um pedaço de tecido em... Nossa, gente, não. Nossa, exatamente. E não só isso, muitas costureiras ganham a vida fazendo reforma. Sim. Que é uma coisa que você não investe R$1 em material. Você só faz a reforminha ali pra tua cliente e recebe. Pronto. Então, assim, as pessoas têm que aproveitar a oportunidade, sabe? E é o que, infelizmente, não tá acontecendo hoje em dia, né? As pessoas ficam esperando um milagre, as coisas caírem do céu de graça, e nada nessa vida vem de graça. Você tem que trabalhar pra você ter as coisas. Enquanto as pessoas não entenderem isso, que tigrinho não vai pagar, gente, o Brasil não vai pra frente, o Brasil não roda. É verdade. Quando eu entender que você tem que trabalhar de dia com uma coisa e de noite... Não, olha, que nem eu falo assim, pergunta pra mim como é ser empreendedor. Empreendedor é você trabalhar 30/7. 30 horas por dia, 7 dias da semana. Até mais das 24. Porque, gente, você trabalha até dormindo, você sonha com o serviço, você não... Olha, essa época desse maquinário, porque eu vinha e dava o meu melhor pra dona Isabel, porque eu não achava justo ela me pagar o meu dia, eu vim, e eu não fazer pelo menos o dobro do que ela me pagava. Porque não é justo, não vira. Se você ganha 100%, por que você vai dar 50%? Exatamente. Então, assim, eu vinha e dava o meu melhor pra ela, chegava em casa e dava o melhor por mim. E nessa parte, assim, tem gente que fala, eu não tive apoio da minha família. Eu tive apoio da minha família. Pensa, era a coisa mais linda do mundo. Porque eu sempre fui enjoadinha, né? E daí eu queria que passassem todas as minhas camisetas pra me entregar. Por mais que é papião usar, mas eu acho tão bonito. E acho tão bom você pega uma peça cheirosa, bonita, sabe, que entrega ali. Você entra numa empresa, gente, com tanta expectativa, você pega a camiseta tudo virada, parece que uma vaca comeu ali. Não, Deus me livre. Daí olha, gente, vocês vão, né, o pai com a mãe, não, nós vamos te ajudar e tal. A minha irmã, não, eu ajudo. Coitada, ela trabalhava, chegava do trabalho e ia me ajudar também. Então, o pai com a mãe pegava a tesourinha, limpava fiozinho por fiozinho, a minha irmã no ferro passando, o Rodrigo aprendeu a cortar. Ele cortava e eu costura e foi. Sabe? Então, assim, você tem que ter o apoio da tua família também, né? Mas se não tiver, também vai sem o apoio mesmo, né? Porque vai com o que tem, vai com o que você tiver. E olha, por mim, gente, vai com medo. Tem medo, vai com medo mesmo, porque eu fui com medo mesmo. Foi acontecendo, e foi acontecendo, e foi acontecendo, e dali pra frente... E vai aceitando o sinal de Deus, né? Porque você abandonou a costura umas 2 ou 3 vezes e Deus falando, viu? É esse aqui. Minha amiga, onde você tá indo? Exatamente, você aprender a acreditar em Deus, na verdade, sim, né? E eu, assim, que também, sabe, até pulei uma parte. Eu, com 21 anos, eu descobri que eu tinha artrite reumatoide. Daí, quando eu fui pro Rio Grande, sabe, que foi pós-pandemia, eu vim de lá muito gripada. E eu acho que foi Covid, porque eu nunca fiz teste. Mas, quando eu comecei com as minhas dores nas minhas mãos e tal, o médico falou assim, provavelmente você pegou Covid, deu um choque no teu organismo e teu organismo manifestou. Então, assim, nesse começo da doença foi muito difícil. Porque, assim, começou com uma dor num dedo, a mãe falou assim, vai ver, menina, porque a minha mãe tem, a minha família da minha mãe praticamente todo mundo tem. Ela falou, vai ver que você não tá normal. E eu, mas isso que não é nada, pois a gente é acostumada a se criar assim meio no bruto, né? A gente se machuca. E ela, não, vai atrás. No outro, daí passou, aquilo melhorou de repente de novo, no mesmo dedo. Falei, não, esse é machucador do dedo. De repente eu na outra mão. Falei, putz, tá enganado, tá esquisito, vou atrás. Fui consultar, parece que desse tempo eu até descobri o diagnóstico, porque o meu fator reumatoide era negativo. Menina, parece que eu tava me desmontando inteira. Como me doía? Doía os braços, doía as pernas, doía o quadril, doía os dedos do pé.
Meu Deus. Então, assim, eu acho que um pouco também que eu quase abandonei foi isso, sabe? E você ir dormir com dor, você não dormir, você acordar com dor, sabe? Era uma coisa, assim, que tava acabando comigo. E, assim, mente vazia oficina, né? Sim. Vocês acreditam que eu comecei a acordar todo dia, 3 horas da manhã? Com dor? E nessas 3 horas... E quando eu acordava 3 horas da manhã, a primeira coisa que vinha assim... Você pode bem facinho acabar com isso aqui. É bem facinho. E eu chorava muito, sabe? E eu chorava. O Rodrigo que nem tá comigo todo dia, ele sabe. Eu chorava muito. E eu vinha assim, não, eu vou dar um jeito. Como é que eu vou deixar... Eu vejo o Rodrigo, um rapaz novo, casado com uma mulher que nem eu. Tipo assim, a gente... Sabe o que é você se deitar e você não conseguir puxar o cobertor pra se cobrir? Tipo, eu fiquei dessa situação. Meu Deus do céu. Meu Deus. E assim, pense eu com 21 anos. E eu, assim, o meu pai, sabe, ele é meu herói, né? O pai, ele criou a gente muito assim, ó. Você pode tudo, você é meu piá, você vai fazer isso pra mim, você vai fazer isso pra mim. Assim, o pai nunca diz pra mim, você não vai porque você é menina. Nunca o pai falou isso, sabe? Então, assim, nós era virar no gueto, nós pegava cavalo, nós andava, o pai pegava cavalo pra domar, pra fazer uma extra, nós ia com o pai laçar cavalo no mato, nós vinha empurrando o cavalo, fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, fazia aquilo, trabalhava com o pai no bruto mesmo, sabe? Não abaixava a cabeça. Não abaixava a cabeça. E daí, veja você ficar numa situação dessa. Você não poder andar de moto, que é uma coisa que eu gosto, você não poder andar a cavalo. E aquilo, tipo, começou a me afetar muito, sabe? Sim. Psicologicamente, assim, sabe? E eu só pensava assim, não, eu vou dar um jeito na minha vida, eu não vou ter como, né? Daí eu pensava assim, vou jogar o carro na frente de um caminhão. Daí eu pensava assim, não, mas o carro tá financiado, coitado do Rodrigo, tem que pagar a conta, né? Olha os pensamentos. Uhum. Mas, sabe assim, era desse jeito? Não, eu tenho que fazer uma coisa que não dê prejuízo pra ninguém. E aquilo começou, e assim, gente, juro pra vocês, 3 horas da manhã, todo dia, 3 horas da madrugada. Imagina. Que é o pior horário, na verdade, né? Eu acordava desse jeito. E foi. E graças à minha família, né? O apoio do Rodrigo e tal. E ele falava pra mim, calma, amor, você tem que ter paciência. Nós vamos achar um tratamento. Só que é difícil você receber um diagnóstico assim, que viu, ó, você tem artrite reumatoide, é uma doença crônica, nunca mais você vai melhorar. Tipo, pro resto da tua vida você vai ter aquilo ali. Porque eu convivo com a artrite. Eu nunca vai... Não tem uma cura. Não tem, é uma doença autoimune, sabe? Como o lúpus, como a fibromialgia. É tudo doença, tipo, autoimune, que nunca vai melhorar. E daí você tem 2 opções, né? Ou você acaba com isso, você se entrega, você se faz de vítima. Ou você diz, não, vou conviver com isso e vou... Sim. E vou fazer minha vida acontecer. Sim, daí eu falei, não, né, eu não vou fazer isso, né, porque, assim, eu acredito que a gente vai pra uma salvação, né, então eu falei, não, eu não vou, né, descumprir o mandamento de Deus, né, e comecei a pegar firme na Bíblia, orar todo dia e tal, e eu falava assim, Senhor, por favor, faça um milagre na minha vida, se o Senhor não for me curar, pelo menos me ensine a conviver com isso aqui, me ensine a aceitar. E foi assim, sabe, Senhor, por favor, faz um milagre, Senhor, me ensina, por favor, me ensina, Pai, guia minha vida, faz eu confiar no Senhor, alivia isso aqui, Pai, eu não tô aguentando mais, sabe, foi desse jeito, e foi, e aquilo foi melhorando, e eu fui fazendo um tratamento, e hoje, graças a Deus, eu tenho, 2 vezes por mês eu tomo uma injeção doída, que é o cacete que o Rodrigo mesmo me aplica, tem dia que ele vai com amorzinho, tem dia que ele vai com a cara de louco, me dá até um medo. Eu vou assim, calma, amorzinho. Ele tá com raiva. Não, às vezes ele vai... Eu vou descontar minha raiva. Às vezes ele vai com a carinha assim, ai, Jesus amado, deu, calma, amorzinho, calma. Mas ele mesmo me aplica, sabe? E assim, eu tenho ainda, sabe? Mas assim, eu aprendi a conviver. Aí, assim, vida que segue, eu sei que eu sou forte, Deus vai me dar força, e um dia eu tô boa, no outro dia pode ser que eu não esteja tanto, mas às vezes você acorda mal, de repente você tá boa, e assim vai, sabe? E no outro dia vai ser melhor também. A tua história vai inspirar muita gente, eu acho que se a gente tem que marcar uma segunda, até a Lu comentando aqui, né? Sua história inspira, Val, parabéns, você é incrível, continue e não pare. E a gente já tá nos 47 minutos e tem tanta coisa para contar ainda. Pois é, né? Contar que hoje vocês são empreendedores de sucesso, uma das maiores confecções que nós temos na nossa cidade. Sim. Nossa, nem me fale. As entrelinhas, eu já escutei a história da Val, assim, as entrelinhas são tantas coisas para contar. São tantas coisas, Começar dentro de um quartinho, no quartinho de visita da casa, depois ir para trás da casa, uma confecçãozinha de madeira, e agora onde a gente tá,
um maquinário muito bom, graças a Deus, umas pessoas muito boas ajudando também, uma equipe sensacional. Foi crescendo cada vez mais. Tá crescendo. E se Deus quiser, vai crescer muito, porque eu quero mudar o meu caminho, mas também quero mudar o caminho de muitas outras mulheres, sabe? A gente fez o curso, né, do Mega e tal, eu coloquei, até não sei se você chegou a ler lá ou não, sim, mas eu, pra frente, eu quero, sabe, ministrar um curso de costura, pra mim contratar as pessoas que fazem o curso, sabe? Quando eu tiver mais estruturada, principalmente com maquinário, né, de primeira, porque ninguém merece lidar em máquina velha, né? E o Robson, que me vende umas máquinas afiadas lá, né, Robson? Daí nós tudo vai de conversar, né? E pra ver, assim, o quanto é que a costura, que nem a costura me criou, minha mãe também fazia reformas, né? Sim! Trabalhando com a costura, a vida do meu marido também, a mãe dele, toda a vida, que nem ele lembra dela, atrás de uma máquina de costura, hoje também tem uma confecção gigante. E hoje eu acompanhando de perto esse curso até que a outra Val tá dando lá no CAIC, o quanto é gratificante você ver uma aluna que mal sabe colocar o fio na agulha, daqui a pouco fazendo uma fronha, daqui a pouco fazendo um lençol, daqui a pouco fazendo uma roupa. É muito gratificante, né? Você transformar a tua arte. E aí quando a gente para escutar a tua história e vendo assim, que nem você fala, eu não quero mudar só a minha trajetória de vida, mas de outras mulheres também, o quanto isso é tão grandioso, né? Sim, eu sempre, acho que por causa do meu pai, né, que eu falei que o meu pai sempre me criou assim, ó, aprenda, você é capaz, nunca vai, ele até matar a criação, ele ensinava nós matar galinhas, essas coisas, ele falou, vai que você casa com um frouxo de um homem, e daí eu vou querer comer minhas criações, mas graças a Deus não aconteceu, né, mas pelo caminho que essa juventude está indo, poderia, daí ele falou assim, não, você tem que fazer, então sempre eu acreditei assim, eu acho que a mulher, ela tem que se valorizar. A gente tem que se valorizar para que outras pessoas nos valorizem. Sim. Então, assim, a mulher, ela tem que ter a renda dela, ela não tem que depender 100% do marido. Ó, o Rodrigo é um ótimo marido para mim, eu não tenho que me queixar dele, mas eu não dependo 100% dele, porque é importante pra gente. Sim. Sim. É importante pra gente ter uma renda, a gente poder comprar as coisinhas da gente e tal. A minha mãe dizia assim, quando eu vi ela costurando, fazendo alguma coisa, ela dizia assim, trabalhe pra você ter o teu dinheiro, porque a pior coisa do mundo é você precisar pedir dinheiro pro teu marido pra comprar uma calcinha. Isso, é exatamente isso, Então, assim, o pai preparou a gente pra isso, sabe? Então, assim, toda mulher tem que ter orgulho de si. E quando eu digo assim, orgulho de si, não é o que você vê na internet, porque a internet é a terra sem lei, onde todo mundo sabe, onde todo mundo julga, onde todo mundo é perfeito. É você estar bem com você do jeito que você é. Exato. Com as tuas linhas de expressão, dos teus risos que a vida te deu, e com as tuas gordurinhas a mais, com as tuas espinhas, com tudo. É você estar bem com você se achar poderosa, você se sentir bem consigo mesma. Isso é, fundamental pra tudo. E também, né, você ter muita fé. A fé, a tua família, o teu relacionamento, o teu negócio e você como mulher, você se sentir bonita, você se sentir amada, tudo tem que caminhar junto para você ser uma pessoa de sucesso. Porque não adianta, se qualquer um desses pilares da tua vida não tiver bem, as coisas não vão andar. Nenhum. Um estraga pro outro. Então, assim, as pessoas têm que saber, têm que tentar seguir essa lógica. Não adianta, às vezes, você se concentrar demais na tua empresa, deixar tua família de lado. O menino da máquina lá disse que pode contar com nós, a parceria aqui é forte. Aí, viu? Isso, né? Isso daí é massa, pensa. Esse caboclo é muito gente boa, ele com a mulher dele são... Você acredita que esses tempos eu tava precisando de máquina, eu fui lá, eles me venderam 3 máquinas afiadas. Olha aí, então vamos no caderno. Vamos buscar mais umas no caderno, você veja, eu brinco, é só Deus coloca que aparece, só a pessoa desse jeito, sabe? E daí a gente foi comprar uma máquina, viremos amigo, até final de semana eu estava junto ali numa festa da igreja, eles vieram, e assim, sabe aquelas pessoas que tem uma energia tão boa, eu amo, sabe, assim, sabe quando você se encontra com aquelas pessoas e diz, nossa, parece que eu conheço a pessoa, nossa, de antes. Eles são desse jeito. Pense umas pessoas abençoadas, olha, merecem todos o sucesso que estão tendo. Viu? E além de tudo isso, né, você contou da tua doença, que não podia montar em cavalo, e eu vi que esse final de semana foi até pra Serra do Rio do Rastro de moto, então quer dizer que a dor virou fichinha. Não, eu sabia que... E foi bem engraçado. A gente foi numa igreja lá, né? Eu sou luterana, mas a gente foi numa catedral com o pessoal das motos lá, né? E a gente chegou lá e eu olhando, assim, pra Jesus crucificado. E daí todo mundo, assim, abaixadinho, né? Orando, rezando. E eu falei assim, nossa, pai, obrigado por eu estar aqui. Obrigado por eu não estar com nenhuma dor.
Sabe, eu nem acredito que eu tô... Então, assim, você sofrer é bom, porque você dá valor pras coisinhas pequenas. Sabe, assim, tipo assim, não importou tudo que você... Tipo assim, claro, foi massa conhecer tudo, mas você tá ali naquele momento sem nenhuma dor. Eu falei, nossa senhora, até me emocionei. Falei, nossa senhora, obrigado, pai. Eu nem acredito que eu tô aqui. Só nós dois sabemos como foi esse processo. Então, assim, a gente dá valor pras coisas pequenas, sabe? Às vezes essas coisas têm que acontecer pra você valorizar. Sim, exatamente. Pra você dar valor. A resposta das tuas orações. Sim, muito sim. forte, né? Gente, Val... Ai, por mim eu ficava mais 1 hora aqui escutando. Eu tenho assunto com mais umas 2. Só tem que marcar. É muito, muito gostoso ter esse momento, né? Ali a Vanessa colocando parabéns, Val. O Multimarcas lá também, como é o nome dele? O Robson e a Jéssica. Parabéns, Val, que história linda. E realmente a tua história é maravilhosa. É muito inspiradora. E ver, assim, essa tua energia. Como é gostoso, né? Como as coisas fluem. Ver o quanto você me inspirou hoje, né? O quanto já te conheci, parece que cada vez que a gente conversa, escuta um pouquinho da tua história. E quando eu falei pra Carol, vou convidar a Val, eu acho que não teria pessoa melhor pra estar sentada aqui na nossa frente, inspirando outras pessoas. Não né? fale assim que eu já choro com essa forma. Mas a grandiosidade de mulher que você é, e Deus coloca as pessoas certas na vida da gente mesmo, né? O Mega traz muito disso, conhecer você, conhecer o Rodrigo, né? Conhecer teu pai aquele dia também, e ver o teu ambiente de trabalho ali, como é gostoso, né? Ver o quanto você foi e quanto você é abençoado. E com isso você pode abençoar outras pessoas. Se Deus quiser. Mas estamos aí, você já falou tanto, já motivou tanto, mas estamos nos 5 minutos finais. E como é de praxe, né, Carol? Gostaria de ver com você, né? O que teu coração está sentindo aí, de mandar uma mensagem, falar uma mensagem para quem está nos assistindo, porque o podcast é ao vivo, mas depois fica gravado no YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, então com certeza para quem está assistindo agora e para quem vai assistir depois. Eu queria dizer para todo mundo que acredite muito em Deus. A gente fala muito de Deus, mas a gente pouco acredita em Deus. E a gente tem que acreditar em Deus, que tudo é no tempo de Deus. Às vezes a gente não entende o que acontece no momento, a gente não entende por que a gente está passando por aquilo, mas é por causa da vontade de Deus. Deus não dá a batalha que a gente não possa lutar. Então, assim, principalmente isso. E, que nem eu falei, alinhe os pontos da tua vida. Deus é muito importante na vida da gente. A nossa família é nosso bem mais precioso, nosso casamento. A nossa beleza, a gente tem que tentar fazer de tudo pra gente se sentir bem, se sentir bonita, do jeito que for, do nosso jeito, mas se sentir bonita. E é isso, sabe? A nossa empresa também é como um nenê que a gente tem que, merece o nosso cuidado. Então, assim, a gente tem que alinhar esses pontos pra gente ter uma vida boa. E, assim, se alegrem nos pequenos momentos. Se apeguem nos pequenos momentos. Às vezes Deus, ele realiza tantos milagres na vida da gente, a gente nem tem tempo, às vezes, de olhar e apreciar um passarinho, o céu. Então, assim, olhem, gente, olhem para o céu, olhem como o céu é enorme, como Deus criou um mundo tão bonito pra gente apreciar. Isso Deus deixou para nós. A outra coisa também, santifiquem o dia de descanso, porque eu sofri muito no começo da empresa, eu queria dar conta de tudo, queria fazer tudo. E eu me sentia mal quando eu não dava conta de alguma coisa. Me sobrecarregava e eu falava, não fui capaz, não fiz isso, não fiz aquilo. E tá tudo bem, gente, sabe? Nem sempre a gente vai dar conta de tudo. Tá tudo bem. A gente é humano. A gente é humano, exatamente. Então, assim, santifiquem o dia de descanso. Tirem um dia pra vocês descansar a cabeça. E o dia de descanso também é pra gente honrar a Deus. Então, é isso que eu deixo pra vocês. E muito obrigada por estar aqui. Vocês são muito lindas. Por dentro, por fora. E você sabe, Jana, o carinho que eu tenho por você também. A tua história é muito linda, me inspirou muito também. E você, Carol, também, mas é a coisa mais linda do mundo. Fofinha, uma bonequinha. Obrigado, meninas, por terem me chamado. Eu fiquei muito feliz. Meu Deus, antes de terminar aqui, pra gente voltar, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Então, agradecer a Jéssica Fotografias, a Pink Moda Íntima, a Ciclins Neumann, a Neuroafeto, Salgados Lapiano, a FG Soluções Ambientais, João Transporte Escolar, Eliane Marques, Instituto Capacita Já, a Ortobon, a Urban Store,
a Camila Scheffer. E o Lucas Taborda. É isso. Val, sem palavras para agradecer. O pessoal já tá falando aqui que você nem gosta de falar, uma hora é pouco. Eu acho que assim, junta tudo, né? O gostar de falar, a história inspiradora, a energia maravilhosa que você traz. E dizer para você, assim, que eu já te admirava. Primeira vez que eu te vi, assim, que a gente conversou um pouco, falei, uau, essa mulher aí é potência. Conhecendo um pouco mais da sua história, a gente vê que é mesmo. E que você possa crescer muito mais, você e o Rodrigo, dar frutos, que venha uma família linda, né? E acima de tudo, que você transmita tudo isso de bom que você tem dentro do teu coração, que é nítido, tem muita coisa boa aí dentro. Que prazer conhecer você, que prazer conhecer a tua história. Muita inspiração, muita motivação, mostra que você é capaz de tudo, né? Que é só você ir atrás que você consegue. Falta, às vezes, um empurrãozinho que foi uma motivação, né, da família mesmo. E mostra que potência de mulher que você é, que mulher incrível, que história incrível. E que nem a Jana falou, eu tenho certeza que tem muito pra você conquistar ainda, que esse é só o começo Amém. da tua história. Obrigado, meninos. Vocês são os amor, né? Obrigada por aceitar o nosso convite, abrir a tua história, né, e vir contar aqui. Marca muito, né, em ver a tua trajetória, quantas vezes você pensou em desistir, quantas vezes você pensou em até acabar com tudo isso, mas que tem um Deus muito maior. Então, se você que está em casa, né, talvez com esses pensamentos hoje, tem uma Val aí como exemplo e pense que milagres acontecem, basta você acreditar. É o bom de você chegar no fundo do poço, que depois você só pode subir. Então, acontece. E as Exatamente. mudanças chegam. Chega, demora, mas chega. Demora, chega. É isso aí, então. Obrigada, Val. Obrigada, Carol. Ficamos aqui com o coração e com vontade de escutar mais, mas nosso tempo é curto, né? Esperamos que a gente possa ter outros momentos aí. E esperamos vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas, com nossos próximos convidados aí, cheio de histórias inspiradoras. Tenham uma boa noite. Tchau, até a próxima.